Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso de número 18. Mateus, capítulo 16, verso de número 18. Leiamos. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja Presbiteriana Betel, 50 anos de história. Qual é a origem da Igreja Presbiteriana Betel? 50 anos atrás, um pouco mais, remontando ao início, debaixo de uma árvore, como muitas referências já foram feitas. Sim, de fato. Mas essa não é a origem. A origem da Igreja Presbiteriana Betel pode ser descrita e remetida a este texto. Aqui encontramos a origem da igreja. E esta origem da igreja estabelece elementos que são determinantes e importantíssimos. Por sinal, dois princípios que devem ser norteadores, não somente nesse texto, na análise desse texto, e não somente na compreensão de larga escala de sistemas doutrinários, mas na verdade perpassa todos eles. Dois princípios que precisamos recorrer constantemente, dentre alguns outros, mas para o momento estes dois são determinantes. O primeiro deles é que Deus é o princípio de existência de todas as coisas. E como princípio de existência, ele não é somente o primeiro, mas ele é a garantia da manutenção, continuidade e estágio final e objetivo final. Ele é a origem, ele é o alvo final, ele é o sustentáculo, ele é a garantia de que o objetivo, a razão, que foi determinada desde o início, permaneça assim para todo sempre, e que mesmo a despeito de qualquer circunstância adversa, em maior ou menor grau, ou até mesmo aos olhos humanos intransponíveis, este princípio ele prevalece. Deus é a origem essencial de todas as coisas. Tudo surge a partir dele. Ele é a garantia de manutenção de existência. Ele é o objetivo, o alvo final, a razão de existir, todas as coisas. E quando falamos todas as coisas, não estamos pensando num caráter meramente do artifício da linguagem humana, mas no seu sentido absoluto, total e completo. Tudo quanto existe, só existe porque fora criado pelo nosso Senhor. Tudo quanto existe só permanece existindo por causa do seu poder soberano em sustentar, em garantir a manutenção da existência de todas as coisas. Tudo. O alvo de existência de todas as coisas é Ele. Até o presente momento, no âmbito da astronomia, reconhece-se como o maior objeto observável, o que os próprios astrônomos reconhecem que deve existir muito mais para além daquilo que é possível compreender e conceber. É um objeto que tem 100 bilhões de anos-luz de uma ponta a outra da sua existência. Isso significa que levará 100 bilhões de anos para que alguém percorra de uma ponta a outra do que pode ser observado à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, o tempo levado seria 100 bilhões de anos.
e ao reconhecimento de que deve haver muito mais. O que isso significa? Essa imensidão, eu sei, não conseguimos nem imaginar. Talvez nenhum de nós consiga compreender, imaginar a dimensão desta grandeza. Há uma certeza que para nós é muito mais importante do que esses dados e esses números. Tudo isso só existe porque Deus criou. Só permanece existindo porque Ele sustenta. E a razão da existência é Ele. Esta realidade se aplica também à igreja. A igreja fora fundada pelo Senhor. O alvo é o Senhor. A razão de manutenção de existência da igreja é o Senhor. Se Ele cuida e mantém toda essa imensidão abstrata aos nossos olhos e impessoal, imagina aquilo que foi comprado pelo sangue do seu próprio Filho, a igreja. Há um outro princípio determinante que é: Deus é a origem de todo conhecimento, de toda realidade. O que isso quer dizer? Que para compreendermos as coisas em toda e qualquer dimensão, não há como fugir daquilo que Deus diz que elas são. E esta é uma realidade para todo o universo criado, mas também é uma realidade para a própria igreja. A igreja é não o que nós imaginamos que ela é. A igreja não é aquilo que eu quero que ela seja. A igreja não é o que eu vejo que ela é. Não está limitada aos limites extremamente opacos da minha visão. A igreja é aquilo que Deus diz que ela é. A razão da existência, o conhecimento verdadeiro, provém unicamente de Deus. As coisas são como Ele diz que elas são. E esse texto nos mostra exatamente isto, em várias dimensões e vários exemplos a partir desse ou em torno deste texto, e que se aplicam à Igreja Presbiteriana Betel para a nossa compreensão mais ampla e profunda do que é a igreja, qual a razão da existência, qual o seu alvo, qual o seu objetivo. 50 anos dentro de um espectro muito maior. Se a igreja for iniciada aqui no primeiro século, ela já conta mais de 2000 anos, enquanto igreja cristã. Quantos aniversários esta igreja irá comemorar? Não dá para dizer um número. Ela é eterna. São muitos. 50 anos são os primeiros passos de muitos por toda a eternidade. Observemos mais detidamente o que o texto tem a nos ensinar. Jesus Cristo diz: também eu lhe digo. O que ele remete, obviamente, é o que foi dito anteriormente, dentro de uma construção mais abrangente aqui, a partir da própria estrutura do Evangelho do apóstolo Mateus. Este Evangelho ele foi estruturado em torno de 5 grandes discursos ou sermões. E certamente nós lembramos do mais famoso deles, digamos, que é o Sermão do Monte. E estes sermões eles são estruturados basicamente com um objetivo. Toda a organização que o apóstolo Mateus faz deste Evangelho tem por objetivo comprovar que o Messias desejado, almejado por todo o Antigo Testamento, encarnou-se. Ele é Jesus, o Cristo, o Messias. Ele é vindo, Ele chegou, Ele está presente. E esse é o grande objetivo, mostrar o Messias, o ungido de Deus. E aqui não é diferente, porque exatamente agora, encerrando, ou começando o encerramento deste 4º sermão ou discurso, que é onde nos encontramos nessa estrutura nesse momento, Jesus Cristo responde àquilo que Pedro respondeu anteriormente a uma pergunta feita por ele mesmo.
Por isso, voltemos aqui ao verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro. E agora Jesus começa a introduzir dizendo: também eu lhe digo. E essa expressão parece ser simplesmente ou meramente uma expressão de resposta, mas ela carrega dois elementos que são determinantes. O primeiro deles é que Jesus de fato responde a Pedro, o que confere uma honra sobremodo elevada. E esta honra de responder é algo que nós desfrutamos quando oramos, por exemplo. Deus responde. Cristo atende. Ele não está alheio a este diálogo, o que implica em pessoalidade. Portanto, este princípio de conhecimento que fizemos referência há pouco, diante daquele que é a origem essencial da existência de todas as coisas, não estabelece conosco um relacionamento meramente de abstrações ou de linguagens pela linguagem, mas estabelece um relacionamento particular e pessoal. A pessoalidade aqui está envolvida, porquanto não há verdadeiro, profundo e real conhecimento que não seja de ordem relacional. É Ele que se revela, é Ele que mostra, é Ele quem nos ensina, não meramente por uma série de proposições ou informações, mas por estar conosco, como é todo o ambiente que estamos observando aqui. E esta realidade contextual mais abrangente, Jesus em diálogo com seus discípulos, não é uma exclusividade desse momento, mas permanece como uma realidade do caráter relacional que Ele tem conosco desde sempre. Esta relação de diálogo, de conversa, de pergunta, resposta, de atenção do nosso Redentor, não é uma exclusividade aqui dessas relações enquanto Ele está presente em carne, porque a sua presença permanece real até hoje, ainda que não carnal ao nosso lado carnalmente aqui, mas a sua presença é tão real quanto, porque aqui Ele está conosco e sempre estará. Maior prova que nós temos é que esta descrição da abrangência, da existência da realidade, como ora fizemos em bilhões de quilômetros, e há muito mais, só permanece existindo porque Deus permanece presente, sustentando. E essa realidade não é exclusiva desses elementos completamente alheios à nossa capacidade de compreender a dimensão da grandeza, mas também na particularidade individual de cada um de nós. Jesus responde. Parece algo simples, e de fato é, mas carrega consigo uma profundidade, de uma beleza, que somente aqueles que têm relacionamento íntimo com Cristo podem desfrutar e desfrutaram aqui, e continuam a desfrutar até o presente tempo. Mas há um elemento, para além dessa esfera estrutural, que por si só já é extremamente grandiosa. É o próprio conteúdo, a própria estrutura básica que aqui encontramos.
Para Deus, falar e fazer é a mesma coisa. Por isso, quando ouvimos Cristo dizer, eu também te digo, Ele está descrevendo e passará a descrever uma dimensão que ainda não é presente na sua inteireza e plenitude, mas é garantida, real e concreta. Porque o que Ele diz que faz e fará, será concluído. Porque para Deus falar e fazer é a mesma coisa. Porque não há separação, não há impeditivo entre Deus dizer que irá fazer e Ele realizar. Não há nada que o impeça. Se Ele disse, Ele faz. Se Ele promete, Ele cumpre. O que Ele executa, Ele disse. Falar e fazer são eventos grandiosos, provenientes do grande Senhor, do Senhor soberano que sustenta todas as coisas e que criou todas as coisas para a glória do seu nome. Nada foge ao seu controle. Falar e fazer são a mesma coisa. Ele disse, Ele cumpre. E aqui nós vemos na sequência o que Ele disse. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é Pedro. Se lermos o Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 ao verso 42, especialmente o verso de número 42, nós veremos que o apóstolo João, naquele momento, ele registra que o nome de Pedro é um nome modificado. O primeiro nome já foi dito aqui anteriormente, Simão Bar Jonas, Simão, filho de João. No Evangelho de João nós encontramos o relato do momento em que Cristo muda o seu nome. Agora ele se chamará Cefas, em aramaico, que quer dizer Pedro, em grego. O nome foi modificado. O nome caracteriza não meramente um distintivo de um para com o outro, como é o uso habitual no Ocidente, no nosso tempo. O nome pode não significar nada, ele pode ter tido como ponto de partida meramente uma lembrança, uma junção de nomes, ou alguém gosta da estética do nome, ou a sonoridade do nome e dá o seu nome aos filhos. Porque às vezes acontecem algumas coisas não muito agradáveis aos filhos, certamente. Mas não foi por qualquer problema. Os pais sempre tiveram boa intenção em fazê-lo. No entanto, nas Escrituras, nome está relacionado a caráter, essência, objetivo, razão de existência, alvo, propósito. E o nome de Pedro é modificado, e vemos o relato lá. Aqui podemos dizer que temos a explicação da razão pela qual o nome foi trocado de Simão Bar Jonas para Pedro ou Cefas. E a razão é descrito na sequência num evidente jogo de palavras, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra. E agora é descrita a razão pela qual o nome foi trocado. Simeão, aquele que ouve, o ouvinte, agora passa a significar pedra. Por quê? Porque ele é a pedra. É isso que o texto diz. Pedro é a pedra. E o que isso nos comunica? Basicamente, Deus usa instrumentos humanos para dar origem à sua igreja, como Ele quer. Instrumentos humanos são usados por Deus, sim. No entanto, o ponto central deste verso é a própria ação de Cristo. Edificarei a minha igreja. Quem edifica
é Cristo. A igreja pertence a Cristo. E o que ele edifica é a igreja. Mas Deus utiliza instrumentos humanos, e aqui é evidente, Pedro é um instrumento humano que é utilizado. E ele é separado com esse propósito. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18, nós vemos exatamente que Pedro é um dos primeiros apóstolos, discípulos, juntamente com seu irmão André, pescador. Cristo tira Pedro do rumo normal da sua prática, da sua vida, e agora o separa para um objetivo distinto, mudando-lhe o nome, mudando-lhe a função, o objetivo, a razão de existir. De pescador de peixes, agora pescador de homens. Pedro é chamado. O que caracteriza aqui um elemento que nós devemos pensar: Deus utilizou só Pedro como uma pedra, um fundamento, e tudo deriva dele? Em hipótese alguma. A origem é Cristo. E do mesmo modo como ele se utilizou de Pedro, mudando o rumo da sua vida, mudando a razão da sua existência, mudando a sua vocação, o seu andar, a sua direção, Deus também faz o mesmo ao longo do tempo. Os irmãos querem uma prova? É só olhar para o lado. Deus separou cada um de nós de um rumo em maior ou menor grau, talvez terrível. E certamente por vezes os irmãos lembram: o que seria da minha vida se eu tivesse andando por onde andava? Talvez alguns cheguem à conclusão de que se a mão do Senhor não o tivesse resgatado dos caminhos tortuosos pelos quais andava, não estaria respirando agora. Não haveria sua família, os seus filhos não teriam as suas mães, sequer existiriam, pais não teriam seus filhos. Num dia em que se relembra a importância da família, da mãe, dos pais, de todas essas relações, provavelmente não existiriam algumas famílias se Deus não tivesse, de um modo soberano, tomado você deste caminho tortuoso e o colocado agora numa direção completamente diferente. Aquilo que Cristo fez com Pedro, a igreja cristã é prova concreta de que ele tem feito isso há mais de 2 anos e continuará a fazê-lo, mudando rumos, alvos, propósitos, dando vida. Não, aquilo que ele fez com Pedro não é exclusivo de Pedro e não depende de Pedro. Não foi Pedro, a partir daqui, a origem da vida que nós desfrutamos hoje. É Cristo. Não foi o sangue de Pedro vertido em nosso lugar, foi o de Cristo. Não é Pedro o nosso Redentor, é Cristo. Não é Pedro o nosso Salvador, é Cristo. Portanto, o ponto central que podemos considerar é: quem é Pedro? Ou que tipo de Pedro? É o Pedro que se colocava forte, robusto, que na defesa de Cristo saca uma espada e corta a orelha daquele que quer prendê-lo, mas que nega a Cristo? Qual é o Pedro? Há uma referência clara ao que está posto anteriormente. Quando Cristo pergunta para eles, para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou?
Pedro responde: tu és o Cristo, o ungido de Deus. Certamente, ainda que não houvesse uma consciência plena, mas quando alargamos os horizontes a partir da própria Escritura, compreendemos que implica os ofícios de Cristo. De um modo direto, o ungido, reis, sacerdotes eram ungidos, e aqui de um modo estrutural, o próprio ofício profético de Cristo. Pedro confessa quem é Cristo. A sua confissão expressa um conhecimento de quem é Cristo. Portanto, aqueles que são chamados são aqueles que compreendem quem é Cristo: profeta, sacerdote, rei. Aquele que fora prometido por todo o Antigo Testamento, agora concretamente é apresentado. A sua presença é uma comprovação de que Deus fala e faz. Ele cumpre as suas promessas. O Redentor que viria e pisaria a cabeça da serpente está agora presente. No seu ofício sacerdotal, que caracteriza o próprio conceito de ungido, ou possui um entrelaçamento íntimo aqui, o sacerdote é aquele que oferece ofertas em favor dos outros, intermediando a relação do povo com Deus, porque esse povo não pode ir até ele por causa dos seus pecados, e há necessidade do sacrifício cruento, do cordeiro que tem o seu sangue derramado para restabelecer o relacionamento. Mas no Antigo Testamento, esta era uma figura recorrente, que apontava para uma realidade superior, como o autor da carta aos Hebreus frisa recorrentemente ao longo de toda a carta: sacrifício superior, Cristo. Cristo, o ungido de Deus, como sacerdote, para nos representar diante do Pai. E a carta aos Hebreus, no capítulo 2, destaca, e a figura é muito clara: Cristo diante do Pai diz: estes são meus. E por que estes pertencem a Ele? Porque esse sacerdote é também a oferta. Não é um sacerdote que oferece um cordeiro que é imolado recorrentemente. Ele é o próprio cordeiro. Ele intercede por nós junto ao Pai, porque Ele é a oferta entregue. É isso que Pedro está afirmando. Não podemos ter certeza de que na sua inteireza e plenitude ele tinha consciência disto, mas esta afirmação, Cristo é o ungido, assim nos ensina, e assim devemos fazer também. Reis também eram ungidos como representantes de Deus na terra. Portanto, Cristo também é reconhecido como Senhor. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o Senhor da nossa vida. Essa é a essência da confissão que Pedro fez e realizou. Mas ela não é possível por nós mesmos. Nós não podemos confessar reconhecendo quem de fato é Jesus Cristo, pela nossa capacidade intelectual, ou pela amplitude de percepção das nossas sensações e emoções. Cristo descreve: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, Pedro aqui designa não o indivíduo no seu sentido absoluto, mas aquele que confessa. Esta pedra, a qual Cristo utiliza para edificar a sua igreja,
Está relacionado àqueles que foram transformados, que tiveram a sua vida modificada, que tiveram o rumo da sua existência modificado, que receberam a revelação do Pai para reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer o seu senhorio e, consequentemente, estarem satisfeitos com tudo que Ele é. Pedro não é somente um símbolo, mas ele também é real e concreto. Não é uma ideia, é uma pessoa que assim viveu. Portanto, em certa medida, ele é um representante, mas não um representante no seu sentido mecanicista, mas ele é um representante originário de todos aqueles que foram resgatados, transformados, tiveram a sua vida modificada pelo sangue de Cristo e que reconhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. É este tipo de Pedro que é pedra para dar origem à igreja. Ao longo da história da igreja, indivíduos com esta estrutura também foram instrumentos do Senhor para dar origem a igrejas. Debaixo desse leque maior, que é a igreja que pertence a Cristo. Semana passada, foi lançado o nome dos irmãos que iniciaram esta igreja. Podemos dizer, entre aspas, São Pedros ou pedras. Nessa mesma estrutura, aqueles que tiveram o rumo da sua vida transformado, modificado, a razão da sua existência modificada, que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que não receberão isso por si mesmos, mas proveniente do Pai. A sua vida foi transformada, não porque algum dia decidimos, acordamos e resolvemos, vou mudar. Não. Deus mudou. É esse o ponto central aqui que encontramos, e já na sequência Cristo diz, edificarei a minha igreja. É Ele que edifica. Essa analogia, essa relação com o edifício, o modo como Cristo fala aqui, está relacionado à diversidade de materiais nesta construção. Há muitas pedras diferentes nesta construção que são organizadas para formar este edifício. E esse é um elemento que transparece do próprio modo como Cristo escreve. Há uma diversidade, o que soa de modo muito correlato à relação que o apóstolo Paulo faz com a igreja, relacionando-a, comparando-a com o corpo. Há uma diversidade, mas o que une esta igreja é aquele que a edifica. É Cristo quem pega cada pedra distinta, encaixa para formar o edifício. Uma construção com pedras, ainda que não tenhamos uma experiência no âmbito da construção, mas ao olharmos os modelos de construção no mundo antigo, consiste ali num trabalho de percepção, de olhar aquela pedra, como ela se encaixa aqui, e ir moldando, e alguém que já visualizou isso, olha o amontoado de pedras, e de repente alguém que tem essa habilidade de perceber e encaixar cada coisa, você tem algo, um muro reto, com coisas tão fora de lugar, que parece não se encaixar com nada. Se nas relações humanas isso ocorre, quem dirá aquele que tem a capacidade de perfeitamente compreender e entender todas as coisas, porque é Deus, e colocar cada coisa
exatamente no lugar que deve estar. Nós não somos perfeitos individualmente e nem coletivamente. Mas Deus coloca cada coisa no seu lugar, com objetivos. E tudo está segundo o que Ele deseja que seja. Sem levar demais adiante a analogia com a pedra na construção, às vezes algumas são ajustadas ali, cortadas algumas coisas para poder dar um jeitinho melhor. E dói. Mas, enfim, o que encontramos aqui, o ponto central é Cristo que edifica. E Ele edifica usando pedras imperfeitas. Nós somos as pedras imperfeitas, com as suas limitações. Mas Deus também chama pessoas imperfeitas para liderar. E quando nós olhamos e lançamos esse olhar no livro de Atos, é isso que vamos ver. Num primeiro momento, este Pedro, aquele Pedro covarde em dado momento, ele é transformado pela habitação do Espírito Santo. E quem é o primeiro a levantar-se e pregar um dos mais belos sermões registrados nas Sagradas Escrituras? É exatamente Pedro, capítulo 2 de Atos, agora transformado, a habitação do Espírito Santo, recebendo a revelação, mas entendendo-a como a habitação do Espírito Santo agora é real, ele pode compreender adequadamente. E aquele que fora covarde agora age de um modo intrépido, mesmo diante das adversidades. E ele prega um sermão altamente ou completamente cristocêntrico, reconhecendo ali no seu linguajar o senhorio de Cristo. Portanto, agora ele é instrumento para liderar, ele é instrumento para pregar, mas observemos, não de um modo autônomo, sempre em relação a Cristo. É a Cristo que ele prega, é a Cristo que ele quer exaltar, é a Cristo que ele quer apresentar. E é isto que ele faz, e observamos nas primeiras páginas do livro de Atos. Mas ao mesmo tempo nós vamos observar que o livro de Atos pode ser dividido em dois grandes nomes. Num primeiro momento é Pedro, que as narrativas ocorrem em torno de Pedro. No segundo momento é Paulo. Pedro não é o único a ser chamado como líder, como aquele que prega com fidelidade, que instrui, que apresenta as verdades do Evangelho, que exorta, porque o que está presente é Cristo. E a partir de então, muitos e muitos e muitos líderes são chamados, mas sempre debaixo do senhorio de Cristo. É essa a função, é esse o objetivo, é Cristo. E o que esclarece plenamente é o que Cristo já diz aqui: edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Pela primeira vez no Novo Testamento a palavra igreja ocorre como um distintivo do termo sinagoga no Antigo Testamento, mostrando agora a nova realidade. E o que Cristo está dizendo é: esta minha igreja é o povo de Deus, é Ele que edifica, pertence a Ele. Atos diz que foi comprado pelo sangue de Cristo, é dele, pertence a Ele, nada poderá tomar da sua mão. Segurança total e completa, e responsabilidade no mesmo nível proporcional, ao mesmo tempo. E a igreja é descrita como o corpo daqueles que foram separados, que foram resgatados, para ter um novo alvo de vida e existência. O que mostra exatamente Pedro. Foi isso que aconteceu com Pedro, foi isso que aconteceu com todos os apóstolos, foi isso que aconteceu com todos os crentes de todos os tempos e épocas, separados para pertencer única e tão somente a Deus, servir a Cristo porque pertencem a Ele. O senhorio de Cristo
submissão à vontade de Cristo, o sacrifício de Cristo. E nós somos alvo deste benefício singular. A minha igreja. A igreja pertence a Ele. Por isso que já na sequência Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há múltiplas possibilidades de interpretação, segundo muitos aqui, do que significa exatamente portas do inferno. No entanto, podemos resumi-las a alguns aspectos. Há basicamente 3 elementos que são centrais aqui nessa concepção. Porta do inferno está relacionada a poderes da morte. Poderes da morte. O que pode significar que, num primeiro momento, o primeiro sentido é: a morte não pode atingir a igreja, ou a igreja não pode morrer. A igreja não irá morrer. Ao longo de 2000 anos, as tentativas foram múltiplas, inúmeras, cruéis no pior sentido humano, como estão sendo hoje, agora, irmãos nossos enforcados, decapitados, metralhados, queimados vivos. Mas a igreja cresce. Parece um contrassenso no nosso olhar, sem sentido, como um dos lugares que a igreja mais cresce, exatamente onde ela é mais perseguida. Mas cuidado, não pensemos que a igreja, para crescer, precisa ser perseguida. De modo algum. Os desafios são distintos em cada lugar onde somos colocados. Não é isso. De modo algum. A igreja cresce porque é perseguida, ou ela cresce mesmo sendo perseguida. Este é o ponto. E sempre continuará a crescer, porque o vigor da sua existência é Cristo. Se Ele sustenta um objeto de 100 bilhões de largura, 100 bilhões de quilômetros solares de largura, sustentar eu ou você? Que dúvida haveria? Sustentar a igreja? Que dúvida haveria da nossa parte? Mas o fato é que a igreja é perseguida porque ela é fiel também. Isso é inegável ao longo do tempo e da história. Todos quantos, pois, querem viver piedosamente serão perseguidos. Aqueles que buscarem viver em fidelidade à Escritura serão perseguidos, de algum modo. Porque a perseguição não ocorre somente de ordem física. Ela pode ser intelectual, pode ser ideológica, pode ser material, ela pode ser muito sutil. As pessoas são devotas a salvadores dos mais diversos tipos e se esquecem, só existe um Salvador. Um outro posicionamento também derivado dessa compreensão de portas do inferno ou poderes da morte é que a igreja é o instrumento de Deus para destruir a morte. O próprio Cristo é o grande ponto disso. John Owen escreveu um livro que o seu título é esclarecedor: A Morte da Morte na Morte de Cristo. Cristo matou a morte, e os seus discípulos também assim o fazem. Como? Quando pregam o Evangelho, quando propagam as boas novas de salvação e redenção. É o que está posto logo em seguida. Verso 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Essa expressão não significa que Pedro tem as chaves do céu e ele abre ou fecha, e ele olha, não gosto desse, você está fora, você está dentro, em hipótese alguma. Chaves do reino dos céus é a responsabilidade de pregação do Evangelho. E essa responsabilidade não é dada somente a um indivíduo, não há uma categoria, não é a responsabilidade dos líderes,
mas de todo aquele que foi transformado e regenerado pelo sangue de Cristo, deve pregar o Evangelho. Portanto, estes crentes também confirmam o que Cristo está aqui dizendo, que as portas do inferno não vão prevalecer quando vão adiante e pregam o Evangelho, porque por meio da pregação do Evangelho a morte está sendo destruída. É o Evangelho que corrói a morte. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como? Como isso nos aconteceu? Um dia ouvimos a pregação do Evangelho e o caminho de morte que estávamos seguindo agora passa a ser caminho de vida. Obra da igreja, testemunho, pregação, fidelidade, confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a essência. Mas também há uma terceira característica que este termo carrega: a oposição inegável entre a igreja e a morte. A igreja vive em luta e sempre viverá. Não que ela busque a luta pela luta, o conflito pelo conflito, mas é inegável. O mundo não quer ter a Cristo como seu Senhor e Salvador. E haverá conflito. A perseguição, já estamos há cerca de pouco mais de 2000 anos de história da igreja, é uma marca recorrente, constante, frequente, com gradações diferentes, maior ou menor grau, mas ela nunca deixou de existir. Nunca foi fácil pregar o Evangelho, e nunca será enquanto aqui estivermos, porque há oposição. O mundo não é amigo da igreja. As mentalidades mundanas, permissivas, não são amigos da igreja e nunca serão. Experimente ser fiel, e a perseguição ocorrerá de alguma forma. Será inevitável desagradar alguém. Não que o nosso objetivo é desagradar. Não é esse o objetivo. O objetivo é ser fiel. Mas nesse compromisso por fidelidade, será inevitável que muitos dissabores contra nós venham a ocorrer. Esse conflito, ele está instaurado, estabelecido. E ele existe. Ao inimigo da igreja, ela tem duas opções: enfrentá-lo com fidelidade, mas, lamentavelmente, em circunstâncias muito pontuais, podemos dizer que a igreja morreu em alguns lugares, porque ela deixou de confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Fato público: igrejas na Europa, que hoje são pubs, bares, se tornaram em espaço de moradia de alguém mais descolado. Estacionamentos de igreja que viraram estacionamento de shopping center. Por que isso aconteceu? Porque a igreja parou de confessar a Cristo como seu único Senhor e Salvador. A igreja morreu? Ela deixou de ser igreja. A igreja é assim. A igreja não morre. Não morre. Por que isso aconteceu? Parou de pregar o Evangelho. Parou de testemunhar a Cristo como Deus. Parou de se submeter às verdades do Evangelho. E geralmente as coisas começam com algo do tipo: qual o problema isso? Mas o que tem? Não podemos ser tão radicais assim.
esse talvez seja o primeiro passo para negar a Cristo. Quem comigo não ajunta, espalha. Vida, morte. Caminho largo, caminho estreito. Porta larga, porta estreita. Não há meio termo. Não há mais ou menos. O muro é uma posição, geralmente contrária à igreja. O que esse texto nos ensina, irmãos, para nós especificamente? Cristo é quem edifica a igreja. E ele edifica a igreja usando instrumentos humanos. A história da Betel é marcada por isso. Aquela lista que está lá é a lista daqueles que começaram. Todos nós somos pedras neste sentido, que devem ser utilizadas por Deus dentro dessas relações de diversidade, dessa edificação, com esse objetivo. Mas que pedras são usadas? Aquelas que confessam. E confessar é viver, falar, fazer. Confessam que Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Não há outro. Somente Cristo. Essa é a realidade. À luz do que aqui observamos, as portas do inferno, os poderes da morte, não vão destruir a igreja. Na verdade é o contrário. Cada um de nós foi tirado da morte para a vida, foi resgatado, e aqui está. Portanto, o objetivo é contribuir para a morte da morte, pregando o Evangelho, testemunhando de Cristo, conscientes e sabedores de que existe uma ruptura, e que o nosso posicionamento não pode ser iludido pelas artimanhas de Satanás. Quem comigo não ajunta, espalha. A igreja Betel comemora 50 anos, dentro de uma larga história que já agora conta da igreja cristã 2000 anos, e que adentrará toda a eternidade. O que Deus diz, Ele faz. A sua promessa é de segurança, de redenção, de vida. Quem poderá impedir? Quem poderá impedir? A promessa que temos é que os anos que agora comemoramos é apenas uma pequena parte de toda a eternidade que iremos desfrutar na presença do Senhor. Quem pode impedir? Ninguém. Cristo, o nosso Redentor. Deus nos abençoe, irmãos.